Alô, seguidores da RDK, eu sou o jornalista Elton de Andrade e a história de vida de hoje é com a dona Lourdes Zanata Bota. Tudo bem, dona Lourdes? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Estamos na residência dela aqui em Arroio do Meio. E nós aqui, quem está nos vendo agora, quer saber da sua vida. Né? Nasceste em 1950? 50. Né? 12 de 12 de 50. 12 de 12. Na época pertencia ainda a Arroio do Meio, era município de Arroio do Meio. Só que com o tempo aquela região ficou pertencendo à Nova Brécia e hoje seria Coqueiro Baixo. É Coqueiro Baixo. A senhora nasceu lá no Coqueiro Baixo. Em Linha Garibaldi, que hoje pertence a Coqueiro Baixo. E eu sempre digo um fato muito verídico e estranho, que é raro acontecer, que o meu pai nasceu naquela casa e mudou 5 vezes de município. Não, 4 vezes. Lajeado pertencia quando ele nasceu, depois ficou Arroio do Meio. Aí nós nascemos 8 irmãos, só a mais nova, que nasceu em Nova Brécia. Aí depois Coqueiro Baixo, e daí ele faleceu. Morou sempre no mesmo lugar. Então a senhora nasceu no tempo de Arroio do Meio? Arroio do Meio. Alguém nasceu no tempo de Lajeado? Não, de nós não, só ele, só o pai. Seu pai era lajadense? O pai, a mãe também, né? Mas não nasceu naquela terrinha ali, né? E aí pertenceu a Encantado também? Mas aí foi, eu acho que antes de Arroio do Meio, eu não sei bem. Sim, não, só para a história de Coqueiro Baixo, pertencia a tantos municípios. Sim, tantos municípios, né? E ele se desmembrou, Coqueiro Baixo se desmembrou de Nova Brécia e de Relvado. Pouco de Relvado, mas mais foi território de Nova Brécia. E essa comunidade do pai, então, pertencia a Nova Brécia primeiro. Depois como é que era a comunidade que tu nasceu? Linha Garibaldi. Como é que era lá? No seu tempo? Era maior do que hoje. Tinha mais gente do que hoje. Lá tem muita casa abandonada, assim. O pessoal tudo saiu, né? A maioria das famílias tinha 8, 10, 12 filhos, né? Nós éramos em 9 ainda. E depois, com o tempo, assim, o pessoal foi embora, né? Não tinha terra para todos construir uma casa e ficar morando lá, né? Mas a senhora lembra o tempo de criança, de 5, 10 anos? Sim, lembro. Eu fiquei até os 12 anos. Até os 12 anos? Até os 12 anos. Eu estudei até a 4ª série lá, e depois, então, eu saí para estudar. Aí eu fui estudar em Travesseiro, lá já tinha irmãs, mas só tinha até a 5ª série, né? Então eu fiquei 2 anos em Travesseiro e depois eu vim para Arroio do Meio. Eu fiz exame de admissão e fiz o ginásio normal. E como era ser criança nessa? Ser criança, porque a gente, assim, o mundo nosso era tão pequeno, e eu sempre achava que eu não cabia dentro dali, né? Eu sempre tive, desde criança, eu tinha sonho que devia ter outra coisa fora dali, né? Não sei porquê, eu não conhecia outros lugares, mas eu tinha essa sensação de que eu não ia ficar ali para toda a vida, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, assim, né? Com 12 anos, o padre da nossa localidade, que vinha lá rezar missa, perguntou o que eu achava de estudar para freira. Eu nem conhecia freira. Mas eu topei, logo. E aí éramos 3 meninas que nós íamos. Então ele disse, então amanhã tem missa, vocês pedem para os pais de vocês vir falar comigo, para nós ir passar o Natal lá, nós irmãos, em Travesseiro, e ver um pouquinho, né, do mundo. E as outras não, os pais não deixaram. E eu fui sozinha. E aí eu fiquei uns dias lá, eu fui para casa já disposta, vou voltar. Não que eu tenha gostado. Não gostei, eu senti muita saudade. Mas também eu não tinha briga com ninguém, eu não tinha nada assim. Mas eu pensei, o mundo é maior, eu preciso ver. Essa sensação que eu tive desde pequena. Desde 5 anos. Eu não sei desde que idade, mas eu tive uma professora que eu acho, analisando hoje, né? Tinha uma professora que veio quando eu fui para a 4ª série e ela era daqui,
dali, de linha 32 ela era, né? Mas dava a impressão que ela conhecia o mundo. Pelo que ela falava, ela era muito querida, muito assim, assim, ela parece assim que abriu as portas do mundo. Para mim foi assim. Eu me senti assim. E depois eu saí, assim, não, ela nem estava mais dando aula para mim, ela ficou só um ano, Ela né? te passou muito E conhecimento. nesse um ano, né, eu fiquei, vamos dizer, eu descobri isso depois de muitos anos, que foi essa abertura que eu tinha tido, né? Como é que era o nome dos teus pais? Meu pai era Vicente Zanata e a mãe era Armelinda. E seus irmãos? E daí tem o Sírio, que hoje mora lá, onde o pai morava. Aí o Sérgio, que depois foi padre, desistiu, hoje é professor em Gravataí. Aí Sírio, Sérgio, o Ivo, o Ireno. O Ivo também mora em Nova Brécia, na colônia, né? Só os dois, o Sírio e o Ivo, que ficaram na colônia. E daí vem o Ireno, que mora em Três Coroas, tem uma loja lá, trabalhou anos no Banco do Brasil. A Ireno, aí a Vilma, que mora em Porto Alegre, né? Estudou também aqui em Arroio do Meio, depois veio para minha casa em Torres, depois ela foi para Porto Alegre, fez faculdade, né? E eles tinham uma revenda, assim, um atacado de descartáveis até o ano passado, a Vilma. Daí a Diles, ela também tem o 2º grau só, e está em Torres, né? A Diles. O Vitor, então, esse também tem 2º grau, mas ele está em Carazinho, tem restaurante, pizzarias, e o meu filho mais velho está junto. Eles têm várias empresas, né? Dentro do complexo. Em Carazinho. E depois disso vem a mais nova, então, a Maria, que mora aqui em Arroio do Meio, é diretora da escola Beda Kerbes, ali, do bairro Aimoré. Então, a mais velha e a mais nova são professoras. Mas no meio tem 2 que fizeram magistério e não seguiram. Não Um irmão quiseram. e uma irmã não quiseram. E tu lembras de que vocês brincavam lá? Ah, a gente brincava sempre fora, né? Às vezes no paiol, dia de chuva, mas se não, era na rua, assim, no potreiro, né? Nós tínhamos lugares bons, assim, né? No potreiro e mesmo o pátio da casa era grande, né? Se brincava de esconder atrás do paiol, da casinha das ovelhas, do galinheiro, né? Da casa, do chiqueiro, né? Tudo a gente aproveitava o que tinha, né? E tinha muitos vizinhos que também tinham bastante filhos, né? E a gente, então, assim, dia de semana, a gente não ia passear, né? Só de noite, quando a gente cresceu um pouco, né? Então, a gente fazia o filó italiano, né? A gente ia na casa dos outros, eles também vinham, né? E daí a gente, às vezes, apanhava bergamota, de noite a gente ia no pátio, fora assim, comia bergamota, né? E assim, no inverno, então, a gente cozinhava pinhão, ficava ao redor do fogão, né? Então era domingo, sim, daí a gente passeava, né? A gente ia na igreja, depois do terço, a gente ia o terço de tarde, domingo de tarde. Aí a gente ia nas casas, assim, né? Passear, ou ficava ao redor da igreja, corria para cá e para lá, mas era tudo, né? Estilo de correr, de brincar, né? Era diferente. Era diferente. Tem nada a ver com hoje, né? Hoje não. Tem nada a ver. E aí, aos 12 anos, tu veio para... Aí eu vim para o colégio em Travesseiro, era na época que construíram o colégio novo em Travesseiro. Antes era uma escola simples, pequena, que eu nem cheguei a conhecer, e eles estavam construindo, então eles tinham dividido as turmas. Eu, por exemplo, 5ª série, fiquei lá no pavilhão da igreja, numa mesa comprida, grande, a gente tinha aula ali, um bom tempo. Mesmo lugar de hoje? Não, hoje não tem nada, lá tem estacionamento da igreja, onde tinha um pavilhão que era só o telhado, assim, né, aberto, tudo, e ali então tinha, o chão era terra, né, então a gente tinha aula lá, uma outra turma tinha lá num galpão, a outra, duas, uma de manhã, uma de tarde no porão do vizinho, ali do Cecílio Sopelsa, né, 3ª e 4ª série, acho que tinham aula lá. Eu acho que também tinha uma turma que tinha aula lá no esportivo, do esportivo velho, que nem existe hoje, né? Depois construíram novo. E
Então a gente não tinha assim como ter aula ali perto, né? Então depois estavam, quando eu cheguei para começar o ano letivo, eles estavam, em seguida fizeram a chapa de concreto, o primeiro piso, assim, todo o piso, né? E daí, aí deu para lecionar, para nós entrar lá para ter aula. Mas daí era bruto, parede bruta, sem reboco, sem nada, sem janela, sem luz, nada. Mas aí a gente... Mas tu já tinha mais de 12 anos? 12 para 13 anos. Né? E depois o colégio foi progredindo, né? Construíram, né? Mas não era assim que andava muito rápido a construção, né? Era devagarinho, né? Tudo manual, braçal. Né? E também o dinheiro curto, né? De onde tirar, né? Eu me lembro que o padre fazia campanha para recolher os vidrinhos dos remédios, né? Das casas, e desde aí para cima, né? Recolher essas coisas, sucatas, e eu recolhia na época do soja, ele passava, quem queria deixar meio saco, um saco de soja na beira da estrada, recolhia, tinha um jipe, né? E assim foi indo, né? E tinha um grupo de irmãs lá, então? Sim, tinha 4, 5 irmãs. Como é que se chamava? Da Divina Providência, as mesmas que nós tínhamos até aqui. Hoje não tem mais lá? Não, já faz anos. A escola até foi vendida, o colégio, né, foi vendido para o Estado. Hoje é estadual, já desde 88. Faz anos já que é do Estado. E ficaste lá quanto tempo? Aliás, eu fiquei, naquela época, 2 anos. Tenho 3 passagens para o Travesseiro. Como aluna, aos 12, os 13 anos. Aí, depois, fiquei 7 anos aqui em Arroio do Meio. Fiz o ginásio e o normal, né? Quando ia fazer o estágio, fui para o Travesseiro fazer o estágio, magistério lá. Nessas férias, então, deu que a escola deu uma lei federal, né, que todos os distritos do Brasil que tivessem espaço e interessados e professores podia abrir o que seria, antes disso era ginásio, e aí era da 6ª, 7ª, 8ª série, porque até isso só tinha 5ª série, né? Então a partir daí começou. E aí eu cheguei para fazer o estágio para a 2ª série e tinha vindo essa autorização. E aí o padre, os irmãos estavam tudo louco, atrás de professor, né, e papelada e coisa, porque ia ser particular, né? Foi particular por muitos anos. E aí não tinha professores que chega. Travesseiro era longe de Arroio do Meio, comparar com hoje. Certo. A distância tinha outro sentido, porque tinha que ir a pé. Não tinha ônibus que combinava, né? Nem hoje ainda não tem, né? Sim. E então, comecei, a escola não teria aberto essas turmas, né? 6ª série, se eu não tivesse dado matemática. E aí na DE primeiro não queriam me aceitar, porque eu não tinha nem feito estágio do primário, né? Mas aí levaram o meu currículo e tudo, tinha notas boas, tudo isso ajudou. E aí comecei a lecionar. Enquanto isso, teus pais continuavam lá? Eles continuaram sempre lá. Ficaram lá até o final? O pai só veio um ano e meio antes de falecer, ele veio para cá, para estar mais perto do hospital, né? E então eu comecei lecionando para alguns que tinham sido meus colegas. 7 anos antes eram meus colegas de 5ª série. Certo. 7 anos depois retornaram, pessoal que tinha ido para o quartel, tudo voltaram a estudar. Uma turma normal de 5ª série, então daquele ano, que seria uma turma que ia fazer a 5ª série, sem ter essa autorização para ter 6ª, eles eram uns 25, 26 alunos. E a 6ª série, que era pelo novo, então, né, da nova situação, eram 72. Tivemos que fazer 2 turmas de 36 alunos. E entre esses tinha uns quantos que tinham
que tinham sido meus colegas. Uma Não pessoa- vou dizer que nenhum era mais velho que eu, Sim. mas tinha a minha idade. Sim, tu tinha estudado com eles. É. Pessoal, nós estamos na residência da Dona Lourdes Zanata Boto e a primeira parte, Dona Lourdes, foi-se. Nós já voltamos para falar da segunda parte, tá ok? Certo. Tá, gente? Até amanhã.